Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha, nós estamos aqui diante da votação de admissibilidade ou não de uma denúncia que pede a abertura de uma comissão processante com pedido de cassação à prefeita, fundamentado no Decreto Federal 201/67. É importante esclarecer o que nós estamos votando para que fique claro para todos o que se vota e quais são os fundamentos que foram apresentados, né? O Decreto-Lei 201/67 é uma lei federal, ele trata justamente da possibilidade de tanto o judiciário investigar a prefeita com o chefe do executivo, né, em diferentes níveis, por responsabilidade fiscal, no artigo 1º, o artigo 4º e o 5º, que estão sendo citados aqui, né, e que fazem parte dos fundamentos da denúncia, eles tratam justamente das infrações político-administrativas. Então, aqui ninguém, e o denunciante também não está dizendo isso, né, que a prefeita é criminosa, ou os vereadores sendo colocados para dizer se a prefeita é uma gestora pública de excelência ou não. Estão sendo investigados atos administrativos. O denunciante aponta uma diversidade de indícios de irregularidades, que então os vereadores deveriam investigar ou não, se convencerem que esses indícios fazem sentido. E o denunciante ele se refere aos processos de compra de materiais didáticos por inexigibilidade de licitação na forma da Lei 8666, que é a lei que trata de licitação e que prevê a inexigibilidade segundo certos critérios. A denúncia aponta indícios de que a compra ela não poderia ter sido feita por meio de dispensa de licitação, porque não apresentaria os critérios de singularidade. O denunciante questiona se a compra em questão teria sido determinante para garantir o gasto obrigatório mínimo de 25% com o ensino, e neste caso a compra teria sido feita, segundo o denunciante, para atender o interesse particular do gestor, livrar o gestor dessa obrigação constitucional e não do interesse público. Então, eu quero abrir um parênteses aqui, né, em respeito a todos os profissionais de educação que estão aqui, que eu já tive a oportunidade de conversar por diversas vezes e apreciar o trabalho de todos. Aqui não está em xeque em nenhum momento o trabalho do secretário de educação, dos servidores da educação, que levam a educação com muito zelo, muitas vezes com falta de recurso, querendo fazer as coisas acontecerem e não tendo, justamente pelos processos de licitação que são lentos, não tendo retorno rápido naquilo que se espera. Eu penso que todos os vereadores dessa casa, assim como cada um dos que nós representamos, o que mais nós desejamos são materiais didáticos de primeira linha, que se comparam às escolas particulares, às melhores escolas, com os melhores índices de educação, e esse é o desejo de todos os vereadores. Então, aqui não está em questionamento a pedagogia ou o trabalho dos professores. Aqui, somente aplausos para todos os servidores da educação e também de tantas outras áreas da prefeitura que fazem devidamente o seu trabalho, fazendo com que a vida dos serviços públicos aconteçam, né? O que está aqui em jogo é justamente a análise de uma denúncia fática. Não se trata de quem abriu ou quem não abriu. Os vereadores precisam analisar o fato, né? E o que diz aqui é a irregularidade no processo de compra. E, segundo informações que eu tenho da Secretaria de Educação, porque acompanha há muito tempo, existe uma série de questões que a educação pleiteia há muito tempo e que, infelizmente, não foi possível incluir nesse processo. Material de robótica, educação financeira, material de línguas, sala de recursos especiais, uma série de recursos que poderiam ser também adquiridos. A denúncia, ela consta também que houve um sobrepreço em relação a uma pesquisa de mercado de aproximadamente 4 milhões. Eu tive, desde dezembro, né, sendo procurado, creio que todos os vereadores aqui foram, porque se trata de um processo
que foi aberto e concluído naquela semana de ponto facultativo, e alguns dessas pessoas que me procuraram começaram a perguntar: e aí, vocês não vão fazer nada? E logo os vereadores então pediram a cópia de todos os requerimentos. Vários vereadores fizeram requerimentos para saber se a compra foi determinante ou não. E um grupo de pessoas me disse que colocaria uma pessoa da educação para acompanhar esse processo, porque tinha certeza que tinha problema e tudo mais. Não achei que iria para frente e, por fim, quando entrou a denúncia, uma pessoa da área de educação, muito solícita, entendida do assunto, fez uma pesquisa de preço real junto à editora Ciranda Cultural e, para minha surpresa, né, e para dela também, a própria editora, nesse orçamento para uma escola privada, demonstrou, através desse orçamento, uma diferença de preço de 4,6 milhões, R$600 mil a mais do que aquilo que apresenta na denúncia pela compra de internet. E aqui nós estamos falando já de uma escola, mas isso não está na denúncia, né? Eu tive a oportunidade de ouvir as pessoas, mas tive a oportunidade de ir lá também na Secretaria de Educação com o vereador Alessio, o professor Marcelo, para verificar. Conversei com a Secretaria de Educação e fiquei muito satisfeito com aquilo que eu ouvi dos trabalhos da pedagogia. No entanto, em algumas reuniões, que aconteceram com vereadores, algumas perguntas não foram respondidas. Conversando com muitas pessoas que estão me questionando se eu tenho segurança que não há irregularidades, eu não posso dizer que existe segurança, né, quanto à transparência do processo de aquisição, e também não me sinto confortável em simplesmente deixar que a denúncia seja simplesmente arquivada. Nós estamos aqui diante de um fato que um valor de 4 milhões poderia ser investido talvez no mesmo material que a educação já pleiteia. Poderia ser a mesma compra, também incluída a robótica, também incluída a educação financeira, pela diferença de preço e a educação das nossas crianças ser ainda de maior qualidade. Então, eu respeito os meus colegas que pensam diferente. Eu conversei com muitos vereadores aqui, nós ponderamos muitas questões. Os vereadores estão muito preocupados diante da gravidade da situação. Alguns disseram que talvez fosse mais interessante abrir uma comissão parlamentar de inquérito para que exista a possibilidade de que os fatos sejam esclarecidos com mais tempo, né, para que o processo legal assegure o direito do contraditório à gestora pública, que terá a oportunidade de participar de todo o processo. No entanto, essa sinalização não ocorreu. Essa sinalização de que seria aberta uma CPI não ocorreu. Então, na falta de assinaturas até então, eu vejo que o processo de CP, apesar de ser muito grave, mas é o que hoje está aqui na mão, ele não poderia deixar de ser aberto, justamente porque o processo de CP também garante à gestora pública a possibilidade de arrolar 10 testemunhas. Existe um rito a ser seguido que diz respeito justamente ao esclarecimento de todas essas dúvidas. Penso que esse é o papel do vereador. Respeito aqueles que pensam diferente, mas já tive a oportunidade de conversar com o secretário de Educação, tive a oportunidade de conversar com a prefeita, justificando a minha posição, e aqui eu coloco, concluindo, que, infelizmente, né, por não sentir segurança, por entender que os fatos precisariam ser melhor analisados diante de vultoso volume de gastos, que, na minha visão, aquilo que se configura na denúncia são indícios bastante concretos e que, por pessoas que pesquisaram de fora, que me apoiaram e que estão também pedindo a minha posição como representante delas, eu votarei favorável, mesmo sabendo que nós já temos aqui maioria de vereadores para arquivar a denúncia, né? E penso que, se fosse aberta, ao final, se fosse demonstrado que não houve cometimento de irregularidade, o que aconteceria era que a prefeita ela
não aconteceria nada, e o que seria melhor para todos, porque todos teriam segurança. Obrigado, presidente.